Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer e te bendizer por esta oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, convidando o teu Espírito, a tua presença aqui entre nós. Pai, que esse dia, que esse momento não seja mais um entre tantos, mas que seja um dia especial. Amém. Onde algo especial seja transmitido em cada coração de cada mulher aqui chamada pelo Senhor. Amém. Amém. Vamos colocar de pé? Eu acho que todas vocês já conhecem aquele cântico. Vamos dar as mãos? Se não conhece, vai aprender agora, né? É só abrir a boca que Deus vai encher a boca com palavras, amém? Vocês lembram daquele cântico que fala assim, sobre a tua vida vou profetizar? Amém? Também, tem alguns que conhecem, né? Então, nós vamos cantar e vamos declarar a palavra profética na vida de cada um aqui. Amém. E quando nós estivermos cantando, você pode olhar para quem está do seu lado e declarar a bênção. Amém. Amém. Então, vamos cantar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Agora profetiza. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca secarão. Mais uma vez. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Então abençoa sobre tua vida, vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma
manancial, cujas águas nunca serão. Amém. Vamos em edição, Senhor, agora cantar aquele cântico que diz: ao único que é digno de receber a honra. Você tem liberdade para levantar as suas mãos, para se dobrar diante do Senhor, aquele que merece a honra e a glória, aquele que é o motivo de nós estarmos aqui, aquele que é o motivo da nossa canção, da nossa adoração, da nossa respiração, do nosso andar, do nosso deitar, do nosso levantar, aquele que merece honra e glória. Vamos adorar o Senhor. Obrigada. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Obrigado. Amém. 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 Silêncio, gente. Eu resisti. Eu não resisto ao Senhor. Não resisto. Vamos à leitura, né, irmãs? Isaías 21. Profecia da queda da Babilônia. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército de Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio,
mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: vá e ponha um soldado de vigia e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de dois e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção, aí vem cavaleiros em fila de dois. Depois o vigia disse: ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mensagem contra Edom. Essa é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Mensagem contra a Arábia. Essa é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os denanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos que querem matá-los, com suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente um ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Pouco dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Amém. Chamar nossa irmã aqui, maravilhosa. Olá, meninas, graça e paz a todos vocês que estão em online e para todas nós que estamos aqui para receber essa porção da palavra do Senhor. Eu queria que vocês prestassem hoje bastante atenção, porque para quem ama a palavra do Senhor e gosta de saber o princípio, o meio, o fim, né, o fio condutor, digamos assim, do que é a Babilônia e o que ela tem para nós, para os nossos dias, escatologicamente e historicamente, ok? Então é muito importante que vocês prestem atenção, porque muitas coisas que agora é noticiário, que vocês vão ouvir, vai fazer sentido. Porque Babilônia, ela é o princípio de todas as coisas. Tá? Não daí acredito que a Silvinha tá aqui. Você acredita que quase que eu te mandei outro recado? Falei, para a Silvinha. Ainda fui lá pro outro lado, não tem. Eu falei, ó, foi resposta de Deus. Então, para me ajudar aí nesse fio condutor da Babilônia. Para nós entendermos o que o profeta está dizendo aqui, que a gente percebe que a linguagem dele é de temor, de terror mesmo, porque ele tem essa visão do futuro escatológico. Então, ele está trazendo isso aqui. Mas para compreendermos esta passagem, a gente precisa ir lá para Gênesis. Vamos entrar lá depois do dilúvio. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vou ser bem rápido aqui. E depois que ele teve Sem, Cão e Jafé, a gente lembra que ele bebeu, né, ali na vinha que ele tinha plantado, e aí o filho dele vê ele nu, e ele fala, e ele lança sobre ele uma maldição para o neto, que é Canaã. Não vou entrar hoje nessa questão do Canaã, mas é muito interessante depois nós estudarmos sobre isso. E aí, Cão teve um filho, que chama Cuxi. E de Cuxi teve mais um filho, que é Nimrod. Segura esse nome. Nimrod é onde começou
toda a parte de idolatria no mundo, onde ele fez a inserção da idolatria no mundo. Segundo o histórico, né, que é Flávio Joséfo, que é um grande historiador judeu, e ele fala que Nimrod casou com sua própria mãe, Semíramis, tá? E ela foi uma mulher que eles tiveram um relacionamento, Nimrod morreu e ela falou só, mas como que ele morreu? Não, ele é o Deus Sol. Como todos os dias nasce o Sol, assim é Nimrod também para nós. E nesse inteirinho ela ficou grávida. Como que ela vai justificar que ela ficou grávida? Ela fala, não, foi o Deus Sol que colocou este bebê em mim, tá? Aqui começa toda a parte de idolatria, que é o pai, que seria Nimrod, a mãe Semíramis e o filho Tamuz, ok? Eu queria até que vocês lessem depois, alguém poderia pegar Ezequiel 8:14. Então, Nimrod, ele foi um caçador diante de Deus. Caçador, ele tá o quê? Qual que é o princípio dele? Agora, Ezequiel 8:14. Agora eu peço. Lá, Nimrod, ele era um caçador, tá? Diante de Deus. E ele, o que que ele quis fazer? A Torre de Babel. Ele quis, Deus mandou que os povos se espalhassem pelo mundo, povoasse o mundo, e ele falou: não, não quero, vai ficar tudo concentrado aqui, nós vamos chegar até o céu, porque se Deus quiser acabar de novo com o mundo, nós seremos salvos, porque ele estava, tipo, confrontando a Deus. Isso daqui já mostra a atmosfera do anticristo. Ele já é uma ele já é uma tipologia do anticristo. Obviamente, antigamente não era anticristo, porque ele não Jesus ainda não havia sido revelado, mas só para vocês terem ideia. Um antideus, tá? Então ele achou que ele poderia ser chegar e confrontar a Deus. Essa é a atmosfera do anticristo. É ele confrontar a Deus. É ele querer ser Deus. É ele querer ir contra os princípios do mundo celestial, que é somente Deus. Deus é Deus. O anticristo, que vem em forma de homem, que nada mais é do que Satanás, que começa a rebelião desde os tempos lá, né, antes, desde a fundação ali do mundo, antes de criar o homem. Então, você vê que tudo está conectado. A Bíblia, minhas irmãs, tudo é conectado. A gente pensa, genealogia tem grandes princípios, e é o que a gente consegue pegar esse fio condutor para nós entendermos também o deslanchar, o quebra-cabeças, né, digamos assim, da, das escrituras, ok? Então, nós entendemos que a Babilônia está ali. A Babilônia, ela tem vários processos dentro da Bíblia. A Babilônia, duas cidades que são muito ditas nas Escrituras. Quais são? Quais são as duas cidades? Jerusalém, que acho que é mais ou menos umas. Eu até escrevi aqui, acho que são umas 800 vezes, 660 no Antigo Testamento e 140 no Novo Testamento. E tem a Babilônia. Então, o diabo sempre ele está querendo parecer com as coisas de Deus, tá? Então, por isso que a gente tem que estar muito bem afinado na palavra do Senhor, porque o diabo ele tá sempre em paralelo, não é nada discrepante, não, principalmente para o crente, tá? E aí, e já e a Babilônia, mais ou menos 250 vezes.
Como Deus tem a noiva e tem a cidade e tem o Cristo, então o diabo também quer a mesma coisa. Ele tem o anticristo, ele tem a cidade, que é a Babilônia, e tem a noiva. Quem é a noiva de Satanás? A noiva de Cristo é a igreja, somos nós. E quem é a noiva de Satanás? É a grande meretriz que está lá no Apocalipse, ok? Por que que é importante estar falando, Vanessa? Eu não quero saber de Apocalipse, não dá medo. Gente, se nós estamos pegando ali, descendo a, a serra para irmos para Ubatuba, Santos, e a gente pega aquela serra ali, sem nenhuma sinalização, o que, que vai acontecer? Provavelmente um grande acidente. Agora está tudo sinalizado, você sabe para onde você vai. É inevitável que Jesus está voltando. É inevitável que isso vai acontecer. Se vocês sabem a sinalização do caminho que estamos percorrendo, vai ser muito mais fácil vocês estarem indo ali, tá? Então, não tem como nós fugirmos do que a Bíblia está falando, principalmente aqui, o capítulo 21, quando vocês terminarem de ouvir, vai fazer muito sentido para vocês, ao lerem. Quando vocês lerem, você fala assim, nossa, realmente. Então, o que que acontece? Está ali, nós estamos falando ali da Babilônia, a Babilônia vem, é a cidade, e onde mais a gente já ouviu falar na Babilônia? Quando o povo de Deus foi levado cativos ao Egito, né? Tem até inclusive uma música linda que eu acho que é quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. É um salmo que fala que é com o Sérgio Lopes que canta essa música, Lamento de Israel. É lindo esse hino. E eles são levados ao cativeiro. E quem que se destaca neste cativeiro babilônico? Daniel, nós sabemos dessa história. Então, eles foram para lá. Nabucodonosor, o que que Nabucodonosor fez? Ele teve um sonho, que é a estátua a grande estátua, que é a cabeça de ouro, tronco de prata, pernas, aqui, como chama? O ventre aqui, essa parte de bronze e a perna de ferro e barro. Nós estamos vivendo já esta da perna de ferro com barro. Barro e ferro se fundem? Não. Mas não vamos entrar nesse daí, é só para vocês terem noção, localizarem onde nós estamos. E aí, o que que acontece? Para ter todo esse processo, de toda essa estrutura, e nós entendermos ali o Apocalipse e entendermos o que está acontecendo com Israel, a gente precisa também saber um outro contexto histórico, tá? Que é a história de Edom, a história de Esaú. O que que ela tem a ver com o que nós estamos aqui falando? Bom, para Esaú, quem sabe quem foi Esaú? Podem falar. É irmão de Jacó, o irmão mais velho, que ele perdeu a primogenitura quando ele quis. Ele estava numa caça, ele chegou e estava com muita fome, falou assim: Não, eu estou com muita fome, não, então me vende sua primogenitura. O que que Esaú falou? O que que adianta eu ter primogenitura se eu estou morrendo de fome? Vamos abrir um parênteses para a nossa vida atual. Quantas vezes nós vendemos um prato por um prato de lentilha a nossa bênção? O que é o prato de lentilha na sua vida? O que você tem vendido ou negociado das coisas espirituais para que Deus tem dado para a sua vida? Que seria a sua bênção. Então, prestem atenção que muitas vezes nós vendemos a nossa bênção. Nós negociamos Jesus por um prato de lentilhas, por coisas momentâneas, passageiras, mas queremos agora, imediato. Principalmente nós que não temos mais paciência nem de esperar 30 segundos, porque para a gente já é um absurdo. Tudo hoje é fast. Vamos, 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 vamos.
que porque eu não tenho tempo, porque está demorando muito. E a vida está passando e a gente está deixando ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas, ok? Então, ele vendeu ali o prato de lentilha. Quando ele voltou, aí Jacó vai lá para a família dele, para Raquel, casa para a casa de Labão, que era tio dele. Ele casa, né, com Raquel. Primeiro, ele trabalha 7 anos por Raquel, depois vai lá e entrega a Lia, aí ele trabalha mais 7 anos, e assim, tudo que ele fazia, ele estava sendo abençoado. Então, todos os animais que ele escolhia, Deus o abençoava. E estava tendo já um problema com o sogro. Ele falou: olha, mulheres, chamou a Lia e Raquel, nós vamos ter que sair daqui e vamos voltar para a minha terra. Quando ele está voltando para a terra dele, ele fala: eu tenho um problema. Qual o problema que ele deixou na terra dele? O irmão, Esaú. Ele teve um problema sério com Esaú. E aí ele volta e vai lá. E primeiro ele falou assim: eu vou botar primeiro as mulheres, vou botar para elas. Vou botar elas primeiro, porque ele vai ter medo, e as crianças. Só que ele teve um encontro com Deus. E ele foi quando ele lutou. Quando ele teve esse encontro com o Senhor, ele foi na frente, levando presentes para Esaú. Esaú não era para estar rico. Como é que Esaú, ele ficou rico? Ele ficou rico porque ele casou com uma hitita, que era um povo, digamos, grandes empresários da época, e esses empresários, eles eram satanistas, eles eram realmente de darem os filhos aos deuses deles, eram dos 1.000 deuses, tinha deuses para tudo, tá? E aí, o que que acontece? Quando os hititas vão, né, ele casa, aí ele chega lá, Jacó chega, olha, eu trouxe aqui para você. Eu falo: não, não precisa, eu estou muito bem. Eu estou muito bem, estou bem financeiramente, não preciso desse presente, que bom que você chegou, tal. E eu esqueci de contar. Esaú casou com 2 povos. Um foi com Ismael, com uma descendente de Ismael. A outra foi um descendente dos hetitas. A gente está falando aqui de uma de descendente de Ismael. 2 povos que eles reivindicam a paternidade que foram deixados. Uma que Ismael, que por causa que Deus falou quem era o filho da promessa era quem? Isaac. Ele reivindica essa paternidade, e o outro é Esaú, que também são povos que reivindicam essa paternidade, ok? Guarda isso, porque isso é importante, porque isso, no decorrer da história, tem grandes consequências para o povo de Israel. Inclusive, quando eles iam passar lá, é, quando estavam saindo do Egito, eles foram para passar num monte lá, que era onde os povos de Esaú ficavam. Eles falaram: não, não vai passar aqui. Esaú falou assim: eu pago ali a diária, eu pago os mantimentos. Não, não vai passar. Esaú disse que esqueceu, mas a sua descendência não esqueceu deste fato, tá? E isso ele continua a reverberar nos dias atuais. E aí, então, eles sempre tiveram esse problema. O povo, os edomitas, quem quiser depois ler sobre os edomitas, a, a consequência, a profecia que Deus dá contra os edomitas, está lá em Obadias, tá? E aí, 147, eu não me engano, 170 e pouco, antes de Cristo, teve um embate entre os edomitas e os israelitas. Gente, eu estou sendo claro, tá tranquilo? É muito importante vocês saberem isso aqui, porque eu creio que vocês vão ter muita clareza ao ouvir noticiários na TV. Quando os edomitas tiveram ali esse embate com os judeus, o rabino falou assim: não, não, parei, eu vou pular agora a história, parei. Segura um pouquinho.
Quando depois, 70 depois de Cristo, houve, né, gente, eu estou pulando para o Novo Testamento agora, desculpa, é porque eu perdi aqui a linha de raciocínio. Mas quando veio Jesus, veio aqui, só falou com o povo judeu, teve todo o, né, ele veio para salvar, morreu por nós, teve a crucificação, 70 depois de Cristo, teve ali a invasão como fala? De Jerusalém, foram dispersos os judeus para o mundo todo. E dentro disso daí também foram os cristãos. Porque nós, os cristãos, o povo fala, aonde começou a igreja? Onde vocês acham que começou a igreja? Tempos de congregação, nas sinagogas. Você lembra que Paulo ia lá e estava ali junto o tempo todo? Então, dentro da sinagoga. Então, nós temos a mesma a raiz ali de sairmos dos judeus. Fomos dispersos 300 depois de Cristo, ainda no Império Romano. Constantino, ele chegou no povo e o que ele fez? Ele pegou o povo e falou assim: olha, se eu vencer essa batalha, eu vou me tornar cristão. E ele venceu essa batalha. Quando ele venceu essa batalha, ele falou assim: agora todo o império, todo o Brasil agora vai ser cristão. E aí, só que tinha povos, o quê? Tinha pagãos. Todo o Brasil conhece Jesus? Ou querem Jesus? Não. E aí, o que ele fez? Todos vão ser cristãos. Então, 100% do Brasil hoje é cristão. Tá. Mas e esse Deus pagão aqui? O que eu vou fazer com ele? E aquele outro Deus pagão que eu tenho? Então, vamos, já que nós não podemos ir contra, vamos trazer para dentro, né? Se um do seu inimigo, vamos lá para ele, né? Os cristãos. Então, vamos colocar o nome aqui de José, de Pedro, Maria, de João. Eles começaram a nomear os seus deuses dentro do cristianismo. Fecha parêntese, vamos voltar para 170 antes de Cristo. Quando teve o embate de Esaú com os judeus, o rabino, o que ele fez? Ficaram ali um pouco dos edomitas. O que ele fez? Vocês vão se tornar, vocês vão ser agora judeus. Agora, os edomitas que tinham ódio mortal dos judeus, eles se tornam judeus. Uma coisa que que eu indagava muito quando eu estava, né, estudando escatologia tudo, como que o movimento sionista era e que quem tinha maior interesse para que o povo de Israel voltasse para a sua terra. O que é movimento sionista? É reunir o povo do mundo inteiro, dos judeus, e voltar para Israel. O que aconteceu quando? Em 1940, 14 de maio. E aí, quando eles se reuniam, eu falava assim, gente, mas a família Rothschild, que é uma família satanista, e que como que ela quer que volte esse movimento para Israel? Que Israel volte. Vamos entender agora, lá em Apocalipse 3,14, gente, vocês vão entender, tá? Fiquem tranquilas, a gente vai fechar isso daí. Lá em Apocalipse 3,14, ele fala que é para a gente ter cuidado com a sinagoga de Satanás. Lembra dos que Constantino mandou que o povo se convertesse ao cristianismo? Que eram pagãos que não se convertem, porque conversão é o quê? É algo pessoal. Até os nossos filhos, que nós somos crentes, muitas vezes ainda eles não aceitaram Jesus, não tiveram compromisso com Cristo, porque isso é muito pessoal. Tem que ter um encontro. Não é filho de crente, crentinho é. Porque tem, né? Filho de peixe, peixinho é.
Filho de jacaré, jacarezinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. Porque ele tem que ter a experiência dele pessoal com Cristo. Certo? E aí, como que fala que é toda essa nação, ela é cristã? Não é. Vamos voltar lá. Então, quando os edomitas, né, se tornaram judeus, eles não vieram com essa prática. Quem era caçador? Esaú. O caçador, ele tem uma forma de camuflar, né? De estar diante da mata, vai ali, eu vejo que o meu genro, ele é caçador, então eles fazem as vestes, não tem cheiro, tudo que é lavado, ele não pode ser lavado com um sabão, porque não pode emanar cheiro, porque senão o animal não chega. Então ele tem todo um preparo para ir lá fazer a caça dele. O caçador espiritual, ele é o contrário do que do pastor de ovelhas. Porque o pastor de ovelhas, ele cuida, ele vai ali e está, que é Jesus, e que nós somos também pastores de ovelha, né? Que sempre que tem uma ovelhinha, nós estamos aqui também cuidando. Tá entendendo? Tá até aqui claro? E aí, quando fizeram isso daí, eu não entendi o movimento sionista, que hoje são as maiores estruturas que estão hoje no mundo, vem de 13 famílias que elas nem aparecem na Forbes, tá? É uma família tão rica, 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 que não tem como mensurar a riqueza deles e como eles têm um domínio sobre o mundo. Não sei se vocês já ouviram falar da revista Economics. CNN, esses grandes jornais do mundo pertencem a essa família. O navio mais caro do mundo pertence a essa família. Os maiores bancos do mundo pertencem a essas famílias. Então, há uma manipulação, por isso que hoje a gente vê e é muito mais claro, muito mais nítido, e por isso que é muito importante as redes sociais, os bastidores, porque a gente passa uma verdade que não é passado pela televisão, em detrimento porque está tudo na mão desses poderosos. E o que eles querem? Voltamos lá para Nimrod, eles querem ir contra Deus e falar que o diabo é que ele vai reinar, porque nós não vamos submeter a Deus. Nós não vamos querer Deus na nossa vida, porque eles querem ter autonomia de quem? Quem que o inimigo, quem que né, o mundo nos ensina? Que é para mim, a minha vontade, aquilo que eu desejo. Aquilo que eu desejo, eu posso fazer qualquer coisa. Agora, aqueles princípios que nós e valores. Este confronto tem, eles não há um respeito nisso, mas que eles puderem fazer qualquer coisa, qualquer atrocidade, isso pode. Vocês estão vendo como já inverteu totalmente o valor nos mundos, no mundo de hoje? Então, o que acontece? Esaú, né? Ele está infiltrado ali. Eu queria agora ler lá em Ezequiel 8:14, que nós estamos vendo aí como Tamuz, a idolatria, estamos voltando agora. A Bíblia é assim, tá, gente? A gente vai, a gente volta, a gente vai e volta, por isso que é bom. Gênesis é a base de tudo. Quer conceito para a família, para a vida, para um cristianismo sério? Leia a Gênesis. Gênesis é assim, é a pavimentação todinha para a vinda de Jesus. Pode ler aí, Ezequiel 8:14. Depois Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. Tamuz. Quem é Tamuz?
filho de Nimrod, que era com a Semíramis, né? Que ela falou. Por que que nós sabemos isso? Por que que nós falamos assim, mas Vanessa, como que ela está falando Deus Pai, Filho né, e o Espírito Santo, digamos aí, que essa trilogia aí? Porque lembra que Eva, quando teve a queda, que Deus falou que Deus iria mandar um redentor através da mulher? Então, quando ela teve os filhos, ela foi achando que ia ser o redentor para esta salvação que eles tinham feito pela queda, né? Aí você fala assim, mas como que eles sabem disso? Tradição oral. Então, eles foram ensinando de pai para filho, de filho para pai, até chegou Noé. E Noé, ele já sabia de tudo. Quanto tempo viveu Adão? Quase 1000 anos. Imagina o tempo que ele teve para contar sobre a queda. Não tinha rede social para distrair ele, não tinha TV para distrair, não tinha jornal, não tinha nada. Então, ele era o próprio conhecimento passando para gerações. Noé fez a mesma coisa, foi ensinando. Por isso que Nimrod falou assim: opa, aqui não vai ter mais dilúvio, não. Nós vamos construir aqui uma uma torre, né, para que não haja mais dilúvio. Se tiver, nós vamos ser salvos. Eu estou garantindo aqui. E a Babilônia, ela representa este mundo, ela representa as coisas desse mundo, que são que é a economia, o espiritual, a idolatria. Deixa eu ver o que mais. Ajuda aí, Silvia, o que mais que Babilônia representa? A política, tudo isso aí, porque tudo isso já foi. Nada é novo. Gente, tudo que está acontecendo hoje, nada é novo. O que eu quero, na realidade, sintetizar tudo, está tudo lá em Gênesis. Nada é novo. Está tudo lá na história, trazendo para nós esta realidade. E aí, Noé também foi passando por gerações. Só que o coração humano, ele é corrupto. E o que que aconteceu? Já ali com Noé e seu filho Cão, o que que aconteceu? Já houve ali uma maldição. E Cão ali já foi passando ali para os seus descendentes. Essa coisa corrompida que Nimrod é neto de Noé, tá? Noé chegou até Abraão a ensinar para Abraão. Abraão tinha mais ou menos 50 anos quando Noé morreu. Ok? Então você fala assim, gente, a tradição era uma coisa muito forte. Então, todos os dias ele falava, todos os dias ele explicava, todo dia Noé falava, e aquelas histórias iam se repetindo. Mas quando o coração, né? Porque nós temos um coração inclinado para a maldade, para o mal, e quando nós nos afastamos de Deus, o que que acontece? Isso fica muito latente. E aí as pessoas querem o que é fácil, o que é imediato, o que é agora. Tem coisas, amadas, que eu estou orando há 38 anos, não aconteceu. Se eu não tivesse alicerçado na palavra de Deus, é muito mais fácil para esta vida horizontal aliar ao mal. Porque é de imediato ele te dá. Porque o que que ele quer? Mais gente, eu te dou. Eu te dou tudo que você quer. Mas eu quero a sua alma. E eu vou cobrar. É assim que o inimigo faz. E quanto mais nós chegamos aqui na palavra, mais desejamos essa palavra, mais nos aproximamos do Senhor. E mais desejamos o mundo vindouro. Ou pelo menos deveria ser isso. Então, minhas amadas irmãs, aqui quando o Isaías está falando dessa profecia, ele está falando dessa Babilônia. E essa Babilônia, ela existiu fisicamente, que a gente já ouviu falar, né, da cidade de Babilônia, né, dos jardins suspenso, da drenagem, né, que ela falava que era o mar, né, que era o mar, como chama o mar?
deserto do mar. Por que ele era deserto do mar? Porque era um deserto, quando chovia, entrava água e ficava um terreno lodoso, e ali eles tinham, e aí eles faziam né, os canais para irrigação, para água. Era uma tecnologia muito avançada. E eles faziam todo isso daí, e eles se sentiam o máximo, o rei, como Nabucodonosor. Babilônia, ela fica mais ou menos entre Tigre e Eufrates, ali no Iraque. O que mais aconteceu ali no Tigre e Eufrates? Quem mais? O Jardim do Éden. Lembra? Tigre e Eufrates. Saddam Hussein, ele falava que ele era um descendente de Nabucodonosor e que ele traria de volta a Babilônia. Alguns, né, pessoas que estudiosas da palavra, falam que vai ser literal a Babilônia. Outros falam que é somente espiritual. Eu só sei que nós já vivemos essa Babilônia espiritual. Nós já estamos aqui nela. Eu queria só para vocês, para encerrar. Tá. Só para encerrar aqui, a minha parte, depois ela vai falar, a Debbie, para vocês, só para vocês entenderem como é essa idolatria. Eu fui e voltei. Ficou alguma coisa que eu possa esclarecer para ficar mais claro? A idolatria ali de Nimrod e de Semíramis e Tamuz, que vocês viram ali, que eles foram para dentro do povo de Deus, ela tá aqui, deixa eu pegar aqui, porque em vários povos ela vai tendo vários nomes, tá? Que na Babilônia, né, era Nimrod, Semíramis e Tamuz. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Horus, lembra que é da nota de $1 que está lá em cima, que esse vai voltar, que é esse filho, que é o anticristo. Estão vendo que tudo é ligado e não tem nada solto e não tem nada bobinho nessa vida não, tá, gente? Não tem nada bobinho, não. O que essa grande elite faz é terrível. Então, cuidado com a mente de vocês. Capacete da salvação. A capacete da salvação, ela só é guardada pela palavra do Senhor, tá? Cuidado com o que vocês estão consumindo. Lá em Jó fala, assim como o seu ouvido assim como o seu paladar é para coisas estragadas, digamos assim, que você come, você fala, "Uf, não quero, joga fora", assim seu ouvido deve ser. Jó, se estivesse nos dias atuais, assim como é o seu ouvido, assim como é os seus olhos, assim como o seu ouvido, porque antes não tinha tela, não tinha TV, assim, então não fica alimentando de coisa que o povo está mandando aí, não. Cuidado, nada é bobinho. As coisas que estão aparecendo na TV, cuidado com aquilo a quem vocês estão depositando esperança, tá? O inimigo não vai vir com o anticristo, não vai vir com uma roupagem feia, ele vai vir com uma roupagem bonita. Eu acredito que ele vai ser um conservador, tá? Porque para enganar os judeus e os cristãos, ele tem que ser um conservador. Concorda? Ele não vai ser um cara doidão aí da cabeça. Então, ele vai ser alguém que vai vir com uma roupagem bem bonita. Aí, vamos lá. Em Canaã, era Baal, Astarote, tá? E o touro. Na Grécia, Zeus, Afrodite e Eros. Eu estou falando assim, pai, a mãe e o filho. Roma, Saturno, Vênus, Cupido. Dentro da igreja você já sabe o que é. Eu preciso falar? Nem preciso falar. Na igreja vocês já sabem quais são esses 3 deuses que estão aparecendo aqui. Então, minhas amadas, nada está perdido, nada é fora de um cronograma, de uma agenda que o inimigo está aí. Por isso que não é brincadeira. Prestem atenção no que está acontecendo no mundo. Muitas coisas agora vão fazer sentido para vocês ao ver o noticiário e falar assim: ops, pare, isso é para engano ou isto é realmente algo que vai acontecer?
Fato é, a agenda do inimigo está andando e a agenda de Deus está andando. Só que a agenda de Deus, ela sobrepõe a agenda do inimigo. Mas nós sofremos a agenda do inimigo aqui. Porque ele está vindo com toda a força. Está cada dia estreitando mais. Para quem estuda Apocalipse, a gente sabe que as coisas estão acontecendo como um filme, na nossa frente. Você fala, não é possível. Fala, Vanessa, mas desde a época de Paulo, Jesus estava voltando. Tá, mas não tinha cumprido a profecia. As profecias não haviam sido cumpridas. Agora estão sendo cumpridas. Faltam muito poucas profecias serem cumpridas. Pode ser hoje, pode ser amanhã, 10 anos, 20 anos, 100 anos, não sei. Como eu disse na aula passada, né, da outra vez, nosso encontro. Cada dia que passa, nos aproximamos mais. Cada dia que passa, nós estamos, ou seja, Jesus vindo, ou nós encontrando com Jesus. Porque um dia nós vamos morrer. Então, que nós possamos estar preparados, não só nós, meus irmãos, mas também não ser crente chato. Eu já fui muito, sabe, com meus filhos. Mas prepare os filhos. Passem para a próxima geração. Porque a Europa se perdeu porque não passou para a próxima geração. Esse povo não brinca. Esse povo, eles passam para a próxima geração com toda a força. Eu pego muitos judeus como exemplo. Eles ficaram dispersos mais de 2.000 anos aí pelo mundo. E o que que eles fizeram? Eles não perderam a identidade. Por que que eles não perderam a identidade? Porque eles falavam com os filhos e continuam falando. E nós o quê? A gente deixa o quê? Que a igreja eduque nossos filhos, que a escola cristã eduque nossos filhos, e nós mesmos, não. E o pior, o nosso exemplo fala mais alto. Ou melhor, quer inculcar. É aquela coisa que você está falando, né? Você tá o tempo todo falando, mas não ser enjoado, porque tem gente que é enjoado, né? Os crentes, tem gente que crente tem essa noção. Mas o inculcamento maior que a gente dá é pelo nosso exemplo, aquilo que nós vivemos. Porque é isso que vai ficar para os nossos filhos. Então, vocês já estão sabendo como nasceu a idolatria, como há uma infiltração em toda né, no midiático aí, em todos os jornais, lógico, não é 100%, mas é 99%, tá? 99% tá contaminado. Filmes, que tudo eles levam, nada, gente, é por um acaso. Os filmes que eles fazem é tudo milimetricamente planejado para ter exatamente. Ele vem para destruir a mente, né? Que é para e outra para levar boi de manada. Vamos lá, vamos fazer todo mundo pensar do mesmo jeito. Vamos fazer e as mídias sociais hoje também, conforme aquilo que você, se você não for como Jó, também vai fazer a mesma coisa. Vai te contaminar. Então, que Deus possa falar diretamente no coração de vocês, que possa ter ajudado. Eu sei que é um pouco complicado para a pessoa que ouviu a primeira vez, mas é de suma importância nós sabermos. Nós já podemos dar um passo a mais, sair do leitinho, já ir para uma sopinha, e daqui a pouco nós podemos estar numa feijoada, né? Como Paulo mesmo fala sobre isso daí. Nós temos que avançar mais no nosso aprendizado com o Senhor. A palavra do Senhor fala que ele tem presentes para nos dar. Esse presente, ele deu para nós. Só quem consegue ter esta visão somos nós, porque nós somos o povo, a igreja, não por arrogância, mas por privilégio, pela graça que Jesus nos deu de estarmos aqui. Porque quantas pessoas estão ali, ó, não, aqui nesse prédio, não vou nem sair desse bloco, que ainda não conhecem Jesus. E hoje nós estamos aqui nos alimentando dessa palavra, ouvindo essa palavra, e que ela possa fazer sentido para vocês. Mesmo que seja tudo muito louco, muito novo, muito, né, de outro mundo, mas é uma realidade. As coisas espirituais, elas são muito mais reais do que a gente imagina. E o inimigo não brinca, né, Silvinha?
Ele está aí prontinho para te falar. Então, é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem me fazer. O que eu não souber, estudarei e procurarei saber para poder explicar com mais clareza para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Silvinha, vem aqui também. Então, meninas, Babilônia, a gente já falou. Eu tô achando engraçado, Silvinha, porque Babilônia a gente falou, inclusive, junto, lembra? No dia que foi um pouquinho depois da morte do Kirk, né? E eu vou ler aqui só em Daniel 4, só para a gente entender o rei mais importante da Babilônia, que foi Nabucodonosor. Ele fala aqui em Daniel 4 que ele teve um sonho. E ele era muito grande, ele, sabe, o sonho, gente, o pesadelo chega até pro rei, entendeu? Quando ele não está dentro do propósito de Deus, chega até pro rei. Inclusive, essa é uma oração que eu faço para os reis, entendeu? Por quê? Porque Deus visita, Deus incomoda. Não pense que tá sorrindo e dando festa, porque era isso que Nabucodonosor fazia, que Deus não está visitando ali e incomodando. Porque aqui fala assim, ó, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Põe termo pela justiça aos seus pecados, tuas iniquidades. Isso aqui é Daniel falando para Nabucodonosor, porque ele ficou tão incomodado que ele procurou todos os sábios para interpretar o sonho dele. Ninguém sabia interpretar o sonho de Daniel. Então, quem que ele chama? Aquele cativo, sabe? Vai lá em Daniel, que era um povo que ele estava lá como cativeiro, e aí ele pega e fala isso para Nabucodonosor. E aí a profecia que ele fala para Nabucodonosor, olha, você vai ser passado. E aí sabe onde Nabucodonosor vai parar? Por 12 meses. Ele vai pastar no campo junto com os bois. Então, nós não precisamos temer o que há de acontecer, porque já está escrito. A Babilônia caiu. É isso aqui que você viu aqui. Caiu a Babilônia. Tá no título da sua Bíblia? Caiu a Babilônia. Depois vai estar lá em Apocalipse 14, Apocalipse 18 também. E aí, o rei, ele não é satisfeito, gente. Ele passa 12 meses assim, e aí lá no versículo 37 ele fala, Nabucodonosor, pega e fala, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, qual que é o espírito da Babilônia? Porque Babilônia hoje existe, é o Iraque, mas está sendo habitado por corujas, o que já estava previsto. Qual que é o espírito da Babilônia? Olhar altivo. Que a gente leu lá em Isaías 14. Olhar altivo. Então, todo esse olhar altivo vai chegar aqui, ó, onde Nabucodonosor chegou. Aí você pensa, cara, ele ficou 12 meses lá passando com o gado. Ele se arrependeu? Você vai para Daniel 5. Sabe o que ele faz? Vai lá, pega os utensílios do templo e vai fazer festa, porque esse é o espírito da Babilônia. Fazer festa com o sagrado. E mistura tudo aquilo. Então, o espírito da Babilônia, ele está infiltrado. É algo que a gente precisa. Eu estou com um olhar altivo? Esse foi o pecado de Lúcifer. É o primeiro pecado. Eu estou com um olhar altivo? Babel, eu quero estar lá, acima de todos, para que seja visto. Então, hoje, nós precisamos nos levantar. Fala assim, atalaia. Vocês viram essa palavra aqui? Então, assim, a gente lê e vai vendo. Atalaia. O capítulo 21 fala para se levantar os atalaias. Então, eu sou o atalaia. O que é o atalaia? É aquele que está antenado. É aquele que se levanta e avisa. E avisa. Vai lá, Zete. Vamos pôr o joelho dobrado. Por quê? Porque esse era Daniel. Daniel mudou a sua alimentação. As pessoas falam, vamos fazer o jejum de Daniel? Gente, o jejum de Daniel era eterno, era assim.
Entendeu? Então, ele mudou a sua alimentação. Por quê? Porque ele era um atalaia. Entendeu? Então, que hoje nós possamos nos levantar na nossa casa para nós sermos esse atalaia e expulsarmos esse espírito altivo, espírito da soberba. O Nabucodonosor, beleza, você ganhou muita coisa, mas reconhece a Deus. É isso que Daniel falou para ele. Reconhece a Deus. Ele teve oportunidades. E todo dia nós temos oportunidades de reconhecer a Deus. Porque é Deus que traz, é Deus que nos dá, é Deus que nos alimenta. É Deus. Você entendeu? O que temos, ele é o Pai das luzes e o dom perfeito, e tudo provém dele. Se nós não reconhecermos, nós vamos estar sendo igual aqui, ó, essa Babilônia. E nós não somos. Nós somos aqui, estamos no alto aqui, mas nós somos atalaia. Amém? Enquanto a Vanessa estava falando, me passou assim vários filmes, né? Porque é um estudo que a gente precisa de saber, que é o lado histórico, né? Do, desde Gênesis até onde nós estamos hoje, e aonde nós estaremos, que está previsto lá em Apocalipse. Primeiro, Isaías, né? O livro de Isaías é o livro que traz mais profecias. E por que Deus revela? Por que Deus traz profecias? Por quê? Como a Deb falou, ele quer que nós estejamos atentos, né? As profecias, se tudo se cumpriu em Jesus, como era previsto, Isaías profetiza, principalmente a vida do Senhor, nós temos que ter certeza que tudo se cumprirá. Então, é importante, eu sei que fica confuso para quem está vendo a primeira vez tudo o que a Vanessa, e ela tenta, né, ir lá, voltar aqui e tal, porque realmente o que significa tudo isso? É que o espírito é o mesmo. O espírito que está em Satanás é o mesmo e ele continua da mesma forma, trabalhando na inversão. Ontem nós tivemos notícia da vitória de um islamita lá em Nova York, né? E é interessante porque Nova York é o que é, como a Vanessa falou, pela riqueza do judeu que imigrou em Nova York, né? Então, a maioria da riqueza do mundo, como eu digo, o office, né, o escritório da riqueza do mundo é em Nova York. E o que está acontecendo? Lá, Paulo fala muito para a gente, toma cuidado com o engano, presta atenção, né? Seja atalaia, como a Débora falou, porque o espírito de engano é o próprio Satanás. Para que ele veio? Roubar, matar e destruir. E eu falo assim, mentir, né? Porque tudo que ele faz é uma mentira. Então, o Islã começou com um anjo que se revelou. O que Paulo fala? Mesmo se um anjo aparecer e falar um evangelho diferente do que está escrito, não creiam. Então, o Islã começou com esse anjo aparecendo, né? Para Maomé, quer dizer, é o espírito de engano. E a gente vê que o Islã está dominando o mundo. Você chega na França, a França não é mais a França, a Inglaterra não é mais a Inglaterra, né? Então, a cultura islâmica está dominando o mundo. E é um princípio do enganador. Ele está fazendo, ele inverte as coisas de Deus. Então, ele trabalha sempre na inversão. Então, em tudo isso, a gente tem que prestar atenção o que nós estamos, como a Vanessa falou, de que nós estamos nos alimentando. Porque há uma mídia, há uma proclamação de um evangelho enganoso através de filme, através de histórias, através de todos os meios de comunicação à disposição do mundo. Então, nós temos que estar prestando atenção e filtrando. Por isso que é importante a gente conhecer a história, porque mesmo esta profecia de Isaías, ela fala para um tempo, para outro tempo, e fala para mim hoje. Olha o que a Deb falou, que eu tenho que ser atalaia, eu tenho que prestar atenção na voz de Deus, eu tenho que fazer como Daniel, estar sensível, ou seja, dominando a minha natureza adâmica pela natureza cristã de Cristo, né, que trouxe essa descendência para nós. Para quê?
para que a gente saiba filtrar e viver uma vida como Deus quis para nós, para o nosso propósito. Então, tudo na Bíblia tem sentido, a Vanessa falou muito bem. No mínimo, né, que é muito interessante saber dessas histórias. Eu fiquei lembrando porque a Torre de Babel foi ali que começou a divisão de línguas, né? Por quê? Pela misericórdia de Deus. Ele falou, se eu deixar esse povo falar a mesma língua, fazer do mesmo jeito, unidos como estão, pela misericórdia de Deus, ele vem e confunde as línguas, para dificuldade nossa, né? Porque agora a gente tem que saber o inglês, o espanhol. Então, mas na verdade, o que é? Nós somos sempre atendidos pela misericórdia de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, muitas vezes a irmã Maricília falava assim, Maranata, eu falava assim, eu não conseguia entender essa fome da vontade da volta de Jesus, né? Mas Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque não interessa, nós temos certeza que ele virá. Quando? Ninguém saberá, porque o próprio Jesus falou que não sabe. O que significa isso? Esteja preparada. Não seja aquela virgem, né, que não tinha o óleo, o Espírito Santo, direcionando a sua vida. Que nós sejamos essas virgens que estão preparadas para a volta de Jesus, né? E cheias do Espírito. Como que você enche da palavra? Do Espírito? Pela palavra. Não tem outra forma. Esta é a forma que Deus deixou para nós. E hoje a gente tem, até eu mandei para o grupo do Conselho do Cartas, foi assim, sem pensar que eu sempre à noite começo a ouvir alguma coisa e me veio essa palavra, que mostra mostra desde o começo até o palco que está estabelecido, né, para o cumprimento das profecias apocalípticas, né? Porque lá está falando do templo que vai ser reconstruído, da abominação, de tudo. Então, tudo está preparado. Então, que a gente tenha esses olhos espirituais. Para quê? Para que nós não sejamos enganados. É muito fácil a gente ser enganado. A gente é enganada pelas pessoas, a gente é enganada por uma visão exterior das coisas, né? Então, que a gente seja profunda nesse sentido, da gente entender que nós somos aquelas que fomos escolhidas. Não interessa se a predestinação, que interessa que nós somos, nós temos certeza da nossa identidade. E com essa certeza, a gente tem que fazer diferença, né? A hora que você estava falando, Vanessa, dos filhos, né? Há uma época que você fala assim, meu Deus, parece que eu não fiz nada certo, que das coisas, mas que a gente persevere, porque a palavra nos garante, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E outra coisa, aquilo que você ensinou, né? Mesmo que tardiamente, eu falo que eu fiquei 40 anos no deserto, eu conheci o Senhor com 40 anos, mesmo que tardiamente, há propósito e há misericórdia. Então, creiamos que os nossos filhos, os nossos maridos estarão conosco, né? Se fala muito pouco do inferno hoje, né? Se fala muito pouco. Na última reunião nossa eu falei disso, porque o inferno é uma realidade. Não interessa que lá seja fogo, ranger dos dentes, é uma separação eterna de Deus. Então, que a gente pense nisso, assim, com essa urgência, para que a gente depois não se arrependa daquilo que nós deixamos de falar, naquilo que nós fomos omissos, com quem quer que seja, a partir da nossa família, mas a toda a nossa volta, né? Amém. Que Deus continue nos inspirando, né? E a Vanessa é muito boa, né? Deixa eu terminar para falar um negócio aqui para não ficar. Meninas, deixa eu falar aqui, deixa eu ficar claro e registrar aqui. Nem todo judeu tem desse daí. É uma teoria que existe nisso daí, e no qual faz todo sentido em relação à infiltração dos edomitas dentro, porque se a gente começa a ler, né, todas as profecias, ela dá e ali em Apocalipse fecha com isso daí. Então, eu quero deixar claro para vocês, os judeus são bênçãos, Jesus está voltando fisicamente, né, a segunda vinda, é para os judeus, porque não é para os crentes, porque os crentes já é um hiato aí nesse mundo, tá bom? Então, beijo a vocês. Eu posso. Então, a gente. Uma palavra dizer para você. Tá? E não dá tempo. Irmãs,
Nós vamos orar para finalizar e aí nós seguimos aí, tá? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor entrega, ó Pai, todas pérolas aqui, ó Pai, que cada um de nós sejamos terreno fértil para a tua palavra e que o Senhor abençoe, que essa palavra frutifique no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, mas